Atlético teve pouquíssimos minutos de aperto, mas muitos minutos de domínio, Grice. Ou seja, Jota, dá aí as boas-vindas ao Jorge Sampaoli, né? Novo técnico do Atlético. Chegou chegou muito bem. Demorou um pouco para aparecer, mas apareceu ontem. Acho que uma boa atuação do Atlético, em geral, uma atuação muito sólida. Alguns momentos difíceis dentro do jogo, que era de se esperar, principalmente pela vantagem, por ser um jogo de semifinal e tudo mais. O início de segundo tempo ali teve as suas dificuldades, as suas complicações, mas foi o Atlético que a gente imaginou desde que o Sampaoli chegou. E aí a gente precisa colocar aqui alguns parênteses, né, para destacar a importância do Sampaoli nesse processo. Porque o Sampaoli, quando a gente brinca aqui que ele finalmente estreou, que ele finalmente chegou no Atlético, a gente precisa elogiar a forma como o Sampaoli conduziu até agora. Por mais que ele tenha seus erros, a gente vem falando aqui do fato de mexer muito no time, nas funções dos jogadores, isso parecer em alguns momentos que está causando dificuldade para que as coisas fiquem mais naturais. Mas o Sampaoli, ele percebeu o momento que o Atlético vivia, as dificuldades que o trabalho impunha a ele, com um elenco que não foi ele que montou, com jogadores que talvez não tenham as características ideais para ele fazer o que ele pretende fazer. E ele foi devagarzinho, mexendo de trás para frente, né? Organizou ali a defesa, fez o Atlético diminuir o número de derrotas, o número de gols que vinha sofrendo, e aos poucos foi ajustando até colocar um pouco da cara dele. Ontem no primeiro tempo a gente viu muito da cara do Sampaoli, com um time prezando por ficar com a bola, por um time pressionando alto o adversário e gerando muitas chances de gol a partir de bolas roubadas no campo de ataque. O primeiro gol sai assim, o segundo gol sai assim, e outras oportunidades dentro do jogo saíram assim. E o principal pra mim, né, ocupando o campo de ataque com muita gente. Primeiro gol do Atlético, o Atlético tinha 5 jogadores dentro da área do Del Valle e mais 3 próximos à área para pegar o rebote. Ou seja, eram 8 dos 10 jogadores de linha do Atlético acossando o último terço ali do Del Valle para marcar o primeiro gol. Então, foi um pouco, de fato, das características que a gente imagina desse time do Atlético do Sampaoli, uma boa atuação, uma vitória justa com bons destaques individuais, né? Que aí é outro mérito do Sampaoli. Recuperou jogadores que a gente não imaginava que fossem ser recuperados, porque o Hulk está sendo recuperado devagarzinho, mas o Hulk a gente espera que seja recuperado. Acho que o Hulk é uma obrigação do técnico fazer o possível para recuperar o Hulk. O Arana também. O Arana é um jogador de seleção brasileira, que vinha muito mal, e é meio que uma obrigação você tentar e você se esforçar e você buscar a recuperação de um jogador como o Arana. Mas o Bernard ninguém imaginava que pudesse ser decisivo e importante para o Atlético nessa reta final de temporada. O Dudu estava completamente largado, o Dudu veio a pedido do Cuca e não jogou com o Cuca, demorou para engatar com o Sampaoli e hoje, tecnicamente, é o melhor jogador do elenco do Atlético. E aí entramos num outro ponto. Isso tudo que a gente está falando, que o Sampaoli fez e que o time do Atlético está conseguindo fazer, ontem, no jogo específico de ontem, o jogo mais importante do Atlético até aqui na temporada, sem os 3 jogadores de linha mais regulares do Atlético no ano. Lianco, Coelho e Scarpa. São os 3 jogadores de linha que mais deram resposta dentro de campo para o Atlético. Acho que a gente tira o Everson, que jogou ontem e que é goleiro, mas dos jogadores de linha não teve ninguém que foi mais regular do que esses 3. E mesmo sem eles, o Atlético conseguiu produzir. Isso mostra um pouco de que, de fato, esse time é bem melhor do que vinha jogando. Isso não tira todos os problemas que o Atlético tem em termos de elenco, as dificuldades, alguns jogadores que estão abaixo do nível que o Atlético deveria ter contratado, mas isso mostra o quanto o elenco vinha sendo subaproveitado e que tinha condição de jogar mais como jogou ontem. Acho que foi uma boa atuação, uma vitória justíssima, muito sólida do Atlético. Quando precisou baixar as linhas, conseguiu se proteger bem, conseguiu se defender bem, levou um gol ali num erro coletivo e individual em determinado aspecto, mas em geral, mesmo no momento em que precisou ficar no campo de defesa, sofreu muito pouco, né? O Everson trabalhou pouco no jogo. Então, assim, uma atuação muito boa, muito sólida. E boas-vindas aí ao Jorge Sampaoli, o novo treinador do Atlético que chegou. Marcou sob pressão, tal do perde e pressiona, ontem funcionando. Eu vou passar aqui para a palavra para Cabidão.
para Rafael Miranda. Mas ontem também, gente, é claro que você tem que falar do Dudu, da partida do Dudu. É claro que vai se falar do Bernard. Aliás, os dois estão sendo enaltecidos desde ontem. Mas eu também queria falar aqui de Igor Gomes e Alan Franco. Que partida! Alan Franco pela direita, ora por dentro, ora pela direita, ora por dentro, ora pela direita. Movimentos já meio que treinados e ensaiados. Você disse na leitura. Esportes. E, cara, quem acompanhou o 98 Esportes segunda edição, ontem, que teve a leitura tática do Rafael Miranda, ele fez exatamente o movimento dentro para fora do Alan Franco, quando estava com a bola, quando estava sem a bola. E aí é legal demais eu acompanhar, você que acompanhou também, saber de quem entende muito, assim, como é o caso dos três aqui, Miranda, Cabido e Grice, mas ontem o Miranda deu uma aula e é legal falar, cara, eu vi isso, né? O Igor Gomes, gente, ontem desfilou, passeou o Igor Gomes, né, com uma tranquilidade muito grande para jogar no meio-campo. Cabido, o futebol é muito doido. Jogadores que outrora cobrávamos, e até cobrávamos com razão, o próprio jogador, o Bernard, se cobrava. O próprio Bernard, nas coletivas, sabia que tinha que render mais. Hoje, Bernard e Dudu são titulares indiscutíveis. O futebol é do céu ao inferno, é do 8 ao 80, é do luxo ao lixo. Muito rápido, Cabido. Melhor partida do Galo no ano ontem? É difícil cravar que foi a melhor partida do Atlético. Mas pós-mundial é certeza, hein? Certeza. Segundo semestre, certeza absoluta. O Atlético ontem teve uma partida extremamente sólida, né? Em todos os seus aspectos, né? Aspecto defensivo, aspecto ofensivo. A gente via o Atlético trabalhando bem também em transição quando foi acionado, e individualmente aí sim podemos falar que o Atlético teve ontem participações fundamentais, né? O Dudu ontem jogou barbaridade, jogou muita bola, a melhor participação dele com a camisa do Atlético até o momento. O Bernard voltando a encantar mais o torcedor do Atlético, né? Inclusive com um belo gol, um gol muito bonito. E aí a gente também tem que falar um pouco também do Rony, CJ. Sabe por quê? Porque corre pra caramba, né? Ele dá um pouco de sustentação para esses dois também poderem desenvolver um pouco mais o futebol deles, né? Eu não vou falar que ele é sacrificado, mas ele fez uma boa partida ontem também, né? Uma partida importante do aspecto coletivo. E o Atlético já deu sinais, e isso é que eu acho que é interessante. O Atlético já deu sinais que faria um bom jogo logo nos primeiros minutos, né? Naquela cobrança de escanteio, na grande defesa do goleiro do Del Valle. Depois o jogo ficou um pouco mais ali amarrado, mas aí o Atlético se solta, né? Consegue fazer aquela pressão alta para atrapalhar a saída de bola da equipe do Del Valle. Um gol de guerreiros, né? Ali foi gol de guerrilha praticamente o primeiro gol, né, CJ? Bate, rebate, a equipe do Del Valle não consegue tirar, até que a bola vai para o Arana e ele consegue arrematar para o gol. Aí na sequência acontece o segundo gol, e esse segundo gol, o CJ, dá uma tranquilidade muito forte para o Atlético voltar para o segundo tempo, ter um pouco mais de calma para o jogo, sabe? Entender que agora o Del Valle praticamente precisava de um milagre para se classificar direto, né? Mas tomou um susto, né? Numa falha, inclusive rara, individual do Everson na temporada. Era uma bola de encaixe, ele tentou espalmar, não teve força suficiente, a defesa ficou parada, obviamente também na segurança que tem do goleiro. O Spinelli foi lá e fez o 2-1. Nesse momento, CJ, eu acho que passou uma apreensão na maioria dos torcedores do Atlético, não só presentes na Arena MRV, mas como também no estado, né, no Brasil. Mas aí o Atlético teve uma resposta muito rápida, né? O Hulk entra, há uma falha ali no corte também do jogador do Del Valle, o Hulk estava lá, conduz a bola, mata, faz o gol, 3-1, e aí no agregado 4-2, se credenciando para avançar de fase, se credenciando para alcançar a grande decisão da Copa Sul-Americana. Mas aí a gente tem que dar os parabéns ao professor Jorge Sampaoli, que finalmente está entregando aquilo que a gente esperava dele mesmo. O homem não perdeu em casa não, hein, Cabido? Não, ele tem 25 jogos, 0 derrotas. Mirandinha fez uma cara ruim por quê? Não, 25 jogos de vencibilidade dentro de casa? Jorge Sampaoli nunca perdeu como mandante no comando do Atlético. São 25 jogos, 18 vitórias, 7 empates, 0 derrotas. De 2020 pra cá. Dos estádios vazios aos cheios. Mas aí são só 25 jogos? São pouco, né?
Entendi. Eu peguei porque eu aqui no 25 score. jogos, eu falei, Johnny, que número é esse? Mas entendi. Faz sentido. E muito do jeito de jogar, né? Do Sampaoli, daquela agressividade, de aproveitar o mando de campo. Eu quero que você fale do jogo, mas vamos confidenciar. Ontem, durante o jogo, mandei uma mensagem pro Mirandinha assim, Miranda, o Atlético joga bem, né? O Atlético joga bem, mas falta uma cereja do bolo, não falta, não? Não falta um Keno 2020, o Rabisca? Não falta? Aí ele, pois é, acho que falta. Aí o Hulk entrou, eu falei assim, mas não era hora de colocar o Hulk não, ô Miranda. Tinha que dar uma segurada aí no Rony uns 10, 15 minutos. Aí ele, eu também não colocaria não. Aí de repente o homem fez o gol. Futebol tem disso, né? O Dudu, essa cereja do bolo aí, o Dudu tava tentando ontem, né? E por muitas vezes ele conseguiu fazer um grande jogo, né? Já falaram aqui, Dudu foi o diferencial. Nós já vimos cobrando o Dudu, né? Pedindo, né? Que o Dudu deveria ser titular e que ele estava acima dos outros. Quando ele não colocou o Dudu contra o Corinthians e não colocou o Dudu lá contra o Independente Del Valle, nós falamos muito aqui, por que o Dudu não jogou? Independente Del Valle pode ser por causa da altitude? Sim, mas então por que ele não jogou contra o Corinthians? Cara, o Dudu é o jogador hoje do sistema ofensivo que mais tem o drible, o jogador que mais arrisca, o jogador que mais tenta, né? Essa jogada de velocidade. E aí ficou agora bem claro que não tem como mais tirar o Dudu do time, a não ser que seja por opção ou por condição física ou algum outro problema. Mas o Dudu se credenciou a ser, pelo menos para os próximos jogos, um titular absoluto desse time, junto com o Bernard, né? Vocês já falaram um pouco disso. E assim, o que chamou atenção nos 3 atacantes ontem, CJ, principalmente no primeiro tempo, o tanto que esses caras correram. O tanto que tinha hora que eles pressionavam o zagueiro, tinha hora que eles pressionavam o lateral. O Bernard, o movimento, né, coletivo, né, tático, defensivo do Bernard é impressionante. Ele vinha no volante, depois ele saltava para pressionar o zagueiro, ia no goleiro. Rony, Bernard e Dudu fizeram um trabalho ontem sem bola muito bom. Tanto que os 2 primeiros gols saem de 2 roubadas de bola do Dudu. Por incrível que pareça, né? O Dudu foi questionado em muitos momentos por não ser tão competitivo sem bola, a idade, será que o Dudu não tá querendo mais? E os 2 primeiros gols saíram de 2 jogadas provocadas pelo Dudu. A primeira ele tromba no zagueiro, a bola sobra pro Fausto Vera, se não me engano, e no segundo ele rouba a bola. Ele fecha um passe por dentro, rouba a bola e depois faz aquela linda jogada. Então, destaque pro Dudu sem bola, que eu acho que isso é muito importante, porque com bola a gente sabe que ele pode entregar. E sem bola ele teve essa importância nesses dois gols. E eu vou destacar mais um jogador que vocês não falaram, que citaram vários aí, e é um jogador que tem sido até bastante cobrado. Quando acontece uma coisa, ele já não dá mais, o jogador não tá legal, tem que tirar ele, que é o Alonso. Eu já tinha falado dele no último jogo. Você falou mesmo. Eu já tinha elogiado ele e 90% das jogadas do Galo ontem iniciaram pelo Alonso. Tanto o Vitor Hugo como o Juan não se expuseram tanto para jogar, não arriscaram tanto. As jogadas do Galo iniciavam praticamente todas pelo lado esquerdo. Todas pelo lado esquerdo e depois ele foi presenteado, né, por aquele assistência, né? Ele contou com o desvio do defensor, mas foi uma assistência do Alonso, mas por aquilo que ele vinha produzindo. As jogadas todas iniciavam por ali, muito corajoso e defensivamente também acho que foi bem. É um cara que tem oscilado junto com o time, mas nesse esquema de posse de bola, de querer jogar, é um jogador fundamental nesse time do Galo. E por último... O sampaulismo, o jeito Sampaoli de ser e de jogar faz bem a Arana e Alonso. Sim, jogadores que gostam da bola, CJ, que querem ter a bola, que precisam de aproximação, não é um jogador que vai jogar sozinho, que vai driblar, que vai sair correndo, precisa de ter gente perto, de ter linha de passe. Então isso faz bem para esse jogador. E para o Bernard, que tem se mostrado um jogador inteligente. O Bernard de 2013, a gente lembrava dele de quê? Drible, velocidade e correria. Exatamente. O facão, alegria nas pernas, não sei o quê. O Bernard tem se mostrado um jogador muito inteligente para se posicionar. O segundo gol, a desmarcação dele, quando ele percebe o movimento do zagueiro, ele ataca as costas do zagueiro, é muito legal. Muito legal. Até postei no Rafael Miranda 5, um movimento muito legal quando ele percebe, e o passe do Dudu também é brilhante. Então ele tem se mostrado um jogador muito inteligente. E por último, você viu que o Sampaoli tentou facilitar a vida dele para a final, CJ? Tentou, você percebeu não? Percebi não, o quê? Ele deixou o Igor Gomes até o final, você percebeu? Ele falou, como é que eu vou botar o Scarpa nesse time? Ele falou, o Igor Gomes podia tomar o terceiro, que ele vai facilitar a minha vida. Porque ele tirou o Alan Franco em um certo momento, justamente para
para não tomar o terceiro amarelo, mas o Igor Gomes ele não tirou. Ele falou, gente do céu, como é que eu vou botar o Scarpa agora nesse time que engrenou hoje? É uma brincadeira, obviamente, mas se a final fosse amanhã, o Scarpa jogaria. Mas quem sairia desse também, time? pô. E quem sairia desse time? Vera. Que fez um bom jogo. Fez um bom jogo também. Fausto Vera é o cara que, na construção, ele é muito mais importante que o Alan Franco. Fica à frente daquela linha de três muito ali? Mais importante. Sem bola, o Alan Franco é monstro, mais uma vez. E na lateral direita, ele fez aquilo que nós comentamos ontem também. Sim. Anulou o mercado. Isso. O mercado às vezes caía um pouco mais por dentro, ele encaixava no mercado. O mercado ontem não pegou na bola. A decisão do Sampaoli de botar o Alan Franco pela direita foi muito acertada, deu muito certo, né? E muito por isso, pela agressividade do Alan Franco, a inteligência dele para marcar.